Bom dia, meus irmãos de fé. Graça e paz de nosso Senhor Jesus na sua vida. Bem-vindos ao meu canal Jesus e Eu, que neste dia você sinta a mão de Deus te conduzindo, te guiando e te amparando. Hoje eu quero orar por todas as pessoas que têm enfrentado uma luta intensa na mente, que se sentem atormentadas por pensamentos ruins, ansiedade e medo. Muitos se questionam: não consigo me livrar dos pensamentos ruins na minha cabeça. Sinto-me perseguido, atormentado. E eu sei, por experiência própria e pelo testemunho de tantos irmãos, que a batalha pela mente é uma das mais difíceis que podemos enfrentar. A nossa alma, a sede das nossas emoções, pensamentos e vontade, é o campo de batalha onde o inimigo mais investe. Ele sabe que se conseguirmos prender em cadeias de tormento mental, ele nos impedirá de viver em plenitude, de sermos livres para adorar, servir e cumprir o nosso propósito em Deus. A boa notícia é que a palavra de Deus nos dá uma estratégia poderosa para vencer esta guerra. Eu queria ler com vocês um trecho da história de Saul e Davi, que nos ensina como os inimigos espirituais são afastados da nossa vida. O texto está em 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 14 a 23. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, porque me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A situação de Saul era grave. Ele havia desobedecido a Deus e, como consequência, o Espírito do Senhor se retirou dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas, mas vinha sobre os reis e profetas para um propósito específico. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, um espírito maligno o atormentava. O texto diz que este espírito era da parte do Senhor, o que não significa que Deus enviou diretamente este tormento, mas que ele o permitiu. Deus deu permissão porque Saul abriu brechas em sua vida com a desobediência e a rebeldia. Ele se tornou vulnerável ao ataque do inimigo. Saul ficava absolutamente atormentado, talvez com pensamentos de culpa, medo e desespero. Foi então que seus servos o aconselharam a buscar alguém que soubesse tocar um instrumento para trazer alívio. E o escolhido foi Davi. A Bíblia nos dá uma descrição incrível de Davi. Ele era talentoso, sabia tocar harpa, forte, valente, homem de guerra, prudente em suas palavras e, o mais importante, o Senhor era com ele. Quando Davi chegava, ele não apenas tocava, ele adorava. A harpa de Davi não era apenas um instrumento musical, ela era uma ferramenta de adoração. Ele tocava e cantava salmos, e a presença de Deus era manifestada através de sua música. O que acontecia então? O espírito maligno não suportava a presença da adoração e ia embora. A adoração de Davi fazia com que Saul sentisse alívio e ficasse melhor. Essa passagem nos dá uma lição clara e poderosa. A adoração é a chave para a nossa libertação. Por que a adoração tem esse poder? Porque Satanás não a suporta. Antes de cair, ele era o líder da adoração no céu. Ele era o anjo de louvor. O inimigo não aguenta ver um pecador redimido pela graça de Deus, adorando o Criador com um coração sincero e quebrantado. Quando você adora genuinamente,
Você está lembrando ao inimigo quem é o único Deus verdadeiro. Se você ainda tem dúvidas sobre o poder da adoração como arma espiritual, olhe para a história do rei Josafá, em 2 Crônicas 20. Josafá e o povo de Judá estavam prestes a ser atacados por exércitos poderosíssimos. Eles ficaram aterrorizados, mas o profeta lhes deu uma mensagem do Senhor. Nesta peleja não tereis que lutar. Ponde-vos em pé, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. O que eles fizeram? Eles não se prepararam para a luta física, eles se prepararam para adorar. Josafá mandou o povo se colocar à frente do exército cantando: glorificai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto eles cantavam, Deus confundiu os exércitos inimigos. Eles lutaram uns contra os outros e foram completamente destruídos. Não foi com força de espada, não foi com estratégia militar, mas foi com adoração. A adoração trouxe confusão e derrota para o inimigo. Essa mesma estratégia está disponível para nós hoje. Deus está no trono, Ele te ama e se importa com você. Não tenha medo de buscar ao Senhor e de adorá-lo quando sua mente estiver atormentada. Mas como usar a adoração como arma? Abra sua boca e adore. Quando os pensamentos ruins vierem, não os acolha. Feche os olhos, levante suas mãos e comece a adorar. Mesmo que sua voz esteja fraca, comece a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Cante com o coração. A adoração não é apenas uma performance. Ela é uma expressão sincera da sua alma. Coloque uma música de louvor que toque o seu coração. Como na história de Davi, a música pode ser um veículo para a presença de Deus se manifestar. Lembre-se da grandeza de Deus. Adorar é focar em quem Deus é. O foco da adoração não está em nossos problemas, mas na majestade, no poder, na bondade e na fidelidade de Deus. Uma das minhas canções favoritas, Grandioso És Tu, nos leva a este lugar de adoração profunda. Amém, meus irmãos? Eu quero que você ore comigo, cantando e crendo na presença do Espírito Santo. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória, ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Senhor, agora eu quero interceder pelos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, vem e encha a mente deles com a Tua alegria, fé e paz. Que todo tormento, todo pensamento de morte, toda ansiedade, toda acusação e toda depressão saiam da vida deles agora, em nome de Jesus. Encha a nossa alma com a Tua presença, Senhor. Como Davi cantava e os demônios iam embora, eu profetizo na vida dos meus irmãos que eles serão libertos de todo tormento, em nome de Jesus. Deus é grande, seja liberto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, peço de coração, se inscreva se ainda não é inscrito, curta e compartilha. Vamos evangelizar, vamos ser sal e luz. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.